Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. Eu vim aqui nesse vídeo corrigir a prova discursiva aí da disciplina de legislação tributária municipal do concurso ISS Aracaju, né? O concurso aí, o certame para seleção de auditores fiscais aí do município de Aracaju. Então, vamos corrigir bem rápido aí, inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês o material rapidinho. Um aluno me mandou a prova, eu copiei aqui, nem digitei, né? Queria disponibilizar isso daqui bem rápido para vocês, esses comentários, essa correção, e aí vocês utilizam aqui esse vídeo, né? Esses comentários para eventuais recursos, e vocês podem entrar comigo, em contato comigo, com o professor Bruno Langoni aí no Instagram para a gente discutir eventuais recursos, mas a gente precisa ver o espelho, né? O espelho aí que a banca vai divulgar, mas aqui eu vou comentar do que eu entendo que a banca deveria colocar no espelho. Aí depois vocês comparam aí o que eu dissera nesse vídeo com o espelho, e aí a gente pode conversar depois para discutir eventuais recursos. Então, depois que for publicado o espelho, certamente eu venho aqui gravar um outro vídeo comentando aí o espelho e dando diretrizes gerais para vocês redigirem aí recurso contra o espelho da banca. Tranquilo? Então, vou disponibilizar aqui, vou compartilhar aqui com vocês a correção da prova discursiva. Então, vamos lá. Legislação tributária, porque tinha uma outra questão de auditoria, não vou comentar essa questão porque não é minha praia, né? Vou comentar aqui legislação tributária municipal. Então, tá meio ruinzinho aí, mas é melhor do que digitar, perder tempo aqui e aí atrasar mais a publicação desse vídeo. Eu vou ler aqui com vocês, pessoal, olha aí, determinada pessoa jurídica e determinada pessoa física decidiram permutar dois imóveis de suas respectivas propriedades. Então, uma permuta, uma troca, né? Ambos situados no município de Aracaju. Isso é importante porque isso define o local de incidência do ISS. Visto que o imóvel entregue pela pessoa física era de menor valor, eu vou aqui, eu já até vou mostrar o esquema para vocês. Eu coloquei que o imóvel da pessoa jurídica é de 500 mil e o imóvel da pessoa física é 300 mil. E eles vão trocar esses imóveis. Então, olha aqui, o imóvel da pessoa física é de menor valor. Então, isso significa que ela vai ter que complementar com dinheiro. É o que a gente chama de torna, né? Uma permuta com torna, em que aquele imóvel de menor valor, o seu proprietário, quando ele for transmitir para outra pessoa, ele tem que complementar. E esse complemento aqui é de 200 mil reais. Para que o imóvel que ele tá transmitindo para a pessoa jurídica é de 300 mil. Só que o imóvel que ele recebe é de 500, então ele tem que complementar com mais 200 mil. Isso a gente chama de torna, né? Uma permuta com torna, em virtude da diferença de valor entre os imóveis que estão sendo permutados. E aqui é uma permuta biimobiliária, envolve dois bens imóveis. Nem sempre uma permuta é biimobiliária, né? que envolve dois imóveis. Pode ser uma permuta que envolva um imóvel e um bem imóvel, mas aqui é uma permuta que envolve dois bens imóveis e os dois imóveis estão localizados no município de Aracaju. Visto que o imóvel entregue pela pessoa física era de menor valor, coube a esta o pagamento da diferença do preço entre os dois bens pela pessoa jurídica, de acordo com o montante pactuado entre as partes. Eu dei o exemplo, na questão não tinha valores, mas eu quis colocar valores para facilitar aqui a minha explicação, né? Então vamos lá. E aí o que a banca pede, né? A partir dessa situação hipotética, redija um texto com fundamento no Código Tributário do município de Aracaju e na legislação tributária, explicando como ocorrerá a incidência do ITBI. E aí ele pede, né? Aqui, discorra sobre os seguintes aspectos, apresentando a previsão legal abstrata, né, e sua aplicação ao caso concreto. Primeiro, pessoal, um ponto que eu quero colocar aqui.
ele pede para colocar de acordo com o Código Tributário do município de Aracaju. Aí já teve alunos, professor, eu precisava, ele falava previsão legal, né? Eu precisava indicar qual era o número do artigo? Não. Quando ele fala previsão legal abstrata, você coloca, de acordo com o CTM de Aracaju, a previsão de incidência do ITBI em relação à permuta. E aí, nesse caso, vai ocorrer o fato gerador em cada uma das transmissões, porque é uma permuta bimobiliária. Então, você não vai indicar qual é o artigo, o parágrafo, o inciso. Não, porque você nem tem como consultar, você não precisa decorar. Né? Ninguém, só os auditores lá de Aracaju, e olhe lá ainda, hein? E olhe lá ainda que sabe de cabeça esses dispositivos. Então, como você está fazendo uma prova discursiva sem consulta, você não precisava indicar qual era o artigo, o inciso, o parágrafo. Não, a previsão legal abstrata, quando você vai fazer uma referência numa prova dissertativa sem ter consulta à legislação, né, o VADMECUM, você simplesmente faz referência abstrata. De acordo com o Código Tributário do município de Aracaju, há previsão quanto à incidência do ITBI na permuta. Pronto, é esse o modelo que você deveria colocar na sua prova dissertativa. Ok? Então vamos voltar aqui. Então, o primeiro ponto aqui que ele cobra é os contribuintes. Depois, fatos geradores, base de cálculo e alíquota, e outro, prazo para recolhimento, considerando que a permuta seja judicial e extrajudicial, a gente vai comentar. Talvez aqui nessa parte de judicial pode gerar aí uma certa confusão aí dos alunos. E a questão se há incidência do ITBI sobre a parcela paga em dinheiro e se isso interfere na apuração da base de cálculo do tributo. Então vamos lá. Vamos comentar isso de forma ampla. Eu fiz aqui um esquema para facilitar, coloquei a pessoa jurídica e uma pessoa física, elas vão permutar. Tenho dois imóveis aqui, um imóvel da pessoa jurídica e um imóvel da pessoa física. O imóvel da pessoa jurídica vale 500 mil e o da pessoa física 300 mil. Então elas vão trocar esses imóveis. O imóvel que é da pessoa jurídica vai ser transmitido para o patrimônio da pessoa física e o imóvel da pessoa física vai ser transmitido para o patrimônio da pessoa jurídica. Perceba que aqui é uma permuta bimobiliária, como eu já tinha colocado para vocês. Então, pessoal, no CTM de Aracaju fala incide o ITBI na permuta. E quando há dois imóveis, há dois fatos geradores. Então aqui eu tenho um fato gerador e aqui eu tenho outro fato gerador. Por quê? Porque como é uma permuta bimobiliária, ocorrem duas transmissões imobiliárias. Do imóvel da pessoa jurídica para a pessoa física e do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. Então perceba, aqui dois fatos geradores. E quem são os contribuintes? A pessoa física e a pessoa jurídica. Mas aí você tem que falar, olha, a pessoa física ela vai ser contribuinte relativamente à aquisição do imóvel de 500 mil. Então ela vai ter que pagar o ITBI incidente sobre a aquisição desse imóvel aqui, que a base de cálculo é 500 mil. Então a pessoa física ela vai ser contribuinte, ela vai ter que recolher o ITBI relativamente à aquisição do imóvel que era da pessoa jurídica. E a pessoa jurídica vai ser contribuinte do ITBI relativamente ao imóvel que ela está adquirindo, que é da pessoa física. A pessoa física está transmitindo esse imóvel para a pessoa jurídica. E aí ela vai pagar o ITBI, que vai incidir sobre os 300 mil reais, que é o valor venal aí do imóvel que está sendo transmitido. Ok? Então, ela pergunta quem são os contribuintes, não pergunta quem supostamente poderia ser os responsáveis. Não falou de sujeição passiva, falou quem são os contribuintes. Ah, mas professor, esse dispositivo que falava dos permutantes como contribuintes do ITBI não foi revogado? Foi revogado. Por quê? Porque era um dispositivo redundante. Porque cada um dos permutantes, eles são adquirentes de imóveis.
relativo ao imóvel que ele está adquirindo. Quando há uma troca de dois imóveis, cada um dos permutantes são adquirentes. E há previsão no CTM de Aracaju de que o contribuinte, aquele que pratica o fato gerador e vai ter que recolher o ITBI, no caso aí para o município de Aracaju, como sendo o adquirente, aquele que está adquirindo o imóvel. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Então, pessoal, tá perguntando contribuinte, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Pessoal, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel que está sendo transmitido. Como são dois imóveis, um imóvel vale 500 mil, então eu vou aplicar aqui o ITBI, vai incidir o ITBI, né? Sobre 500 mil. Esse vai ser o valor venal do imóvel, que é a base de cálculo, né? E aqui também, ó, a base de cálculo vai ser 300 mil. Então, o ITBI que vai ser recolhido pela pessoa física, eu vou utilizar a base de cálculo de 500 mil, que é o valor venal do bem imóvel que está sendo transmitido, e vou aplicar a alíquota de 2%. A alíquota na legislação, né, no CTM de Aracaju, é bem tranquilo, é 2%. E aí o cálculo do ITBI vai ser a base de cálculo vezes a alíquota, né, 2%. E aí, pessoal, a base de cálculo do ITBI aqui, no caso do ITBI que vai ser pago pela pessoa jurídica, vai ser 300 mil. Vai ser 300 mil, porque o ITBI, pessoal, incide sobre a transmissão do bem imóvel. E o bem imóvel vale 300 mil reais. Então, o ITBI vai incidir sobre 300 mil, que é o valor venal do bem que está sendo transmitido. Aí eu aplico a alíquota de 2%, aí eu calculo o valor do ITBI que vai ser recolhido pela pessoa jurídica para o município de Aracaju. A questão aqui, pessoal, é se o ITBI iria incidir sobre esses 200 mil que a pessoa física está pagando para a pessoa jurídica em dinheiro. Não, não, não. Aí vai incidir outro tributo, que não é o ponto que está sendo cobrado nessa questão, mas eu vou aqui a título de complementação. Nesse caso, quando a permuta contorna, então a permuta contorna ela existe quando os bens imóveis que estão sendo permutados, vamos aqui, deixa eu falar com vocês aqui. Nesse caso é a permuta contorna, como eu já tinha comentado. Permuta contorna é quando os bens imóveis que estão sendo permutados, eles têm valores diferentes. Aí uma das partes, ela complementa a outra parte em dinheiro. E aí essa complementação não é submetida à incidência do ITBI, porque ela não tem relação nenhuma com o valor do imóvel que está sendo transmitido. Sobre essa torna, sobre essa complementação, vai incidir imposto de renda. Imposto de renda sobre ganho de capital. Então não vai incidir o ITBI. Mas aqui você não precisava dizer, incide o imposto de renda sobre ganho de capital. Isso daqui nem está no edital. Você teria que falar, olha, não incide o ITBI sobre essa parcela em dinheiro paga pela pessoa física. Por quê? Porque não tem relação nenhuma com o fato gerador do ITBI. Não tem relação nenhuma com a transmissão imobiliária. É uma complementação para fins de aquisição de um outro imóvel, que é de maior valor. E aí é como se a pessoa física, para adquirir o imóvel da pessoa jurídica que vale 500 mil, ela está pagando uma parte com um bem imóvel e outra parte com dinheiro. E o ITBI somente vai incidir sobre o valor do bem imóvel, objeto aí da transmissão. Os outros 200 mil, a complementação, a torna, não vai ser submetida à incidência do ITBI. Então esse valor, como ele não é submetido à incidência do ITBI, ele não interfere em nada na apuração da base de cálculo do ITBI, que incide sobre o valor venal do imóvel que está sendo transmitido, que é 300 mil, no nosso exemplo. Na questão não veio esses valores. Eu só coloquei aí para facilitar a explicação. Ok, pessoal? Então agora o que falta é a questão do prazo. Então vamos aqui para o slide. O único ponto que falta agora para a gente discutir é a questão do prazo. E aí eu aproveitei, né? Eu trouxe aí um quadrinho sobre as hipóteses de prazo, mas o que poderia gerar confusão aqui? Era nessa parte aqui, ó. Ele fala prazo para recolhimento, considerando a permuta judicial e extrajudicial. Então vamos
vamos discutir a questão judicial e ela tem dois pontos. Ou ela pode ser 10 dias ou pode ser 30 dias. O 10 dias é quando a transmissão é realizada por termo judicial. E aí eu tenho uma sentença posteriormente homologando esse termo, homologando o cálculo do ITBI. Ou 30 dias se a própria sentença judicial, se a própria decisão funcionar como título. No caso em questão, se eu tenho uma permuta acontecendo na esfera judicial, vou conversar aqui, vai acontecer via termo. É um termo, um acordo entre as partes, e aí o juiz vai prolatar uma sentença homologando esse termo, esse acordo. Então o prazo aí vai ser 10 dias contados da sentença que homologar o cálculo, homologar esse termo judicial, esse acordo. E aí, se a permuta for feita fora do Poder Judiciário, uma permuta extrajudicial, ela vai acontecer num cartório de notas, por meio de uma escritura pública. E aí, pessoal, o ITBI tem que ser recolhido de forma antecipada. Olha aqui no slide. Eu até coloquei aqui, forma antecipada até a data da lavratura do instrumento que servir de base à transmissão. Porque nesse caso, como envolve bens imóveis, essa permuta tem que ser por meio de uma escritura pública. E a escritura pública, ela é celebrada, ela é lavrada no âmbito de um cartório de notas. E aí o tabelião, ele vai exigir o pagamento dos 2 ITBIs de forma antecipada. Então você já vai no cartório, no tabelião, já com o comprovante de pagamento. Então você pagou de forma antecipada o ITBI. Porque se você não pagar, o cartorário, o tabelião, ele não lavra a escritura pública de permuta. É uma condição para que ele lavre essa escritura. Beleza, pessoal? Então, se for uma permuta extrajudicial, o pagamento é antecipado. Se for uma permuta judicial, o pagamento é feito em 10 dias. Tem um prazo de 10 dias a contar da sentença judicial. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês sobre essa questão discursiva. O que poderia gerar problema aí para vocês, ter uma certa dificuldade em relação ao ponto 5 e o ponto 6, acho que são esses os pontos, né? Deixa eu ver aqui, ponto 5 e ponto 6, ponto 4 e ponto 5, que poderia gerar problema. Vamos ver aí o espelho, né, da banca, e aí, em função, né, depois da divulgação desse espelho, aí a gente volta aqui a discutir, eu auxilio vocês, a gente conversa sobre esse espelho, a possibilidade de recurso ou não. Ok? Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Gostou aí dos comentários? Foi útil para você? Pô, se inscreva aí no canal. Gostou? Dá um like. Compartilha com seu amigo, ative o sininho do canal, não está inscrito ainda no canal? Pô, se inscreva, vem virar acadêmico da tributação, ative o sininho aí quando a gente publicar conteúdo novo, aí você vai ser avisado e sempre vai ter acesso aí de primeira mão dos nossos novos conteúdos, aulas ao vivo, vídeos novos, tratando de algum ponto aí do direito tributário e da legislação tributária. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Tchau, tchau!